Você está no Neurocast, o que está em pauta está aqui, hoje com a professora Érica Harves. É um prazer ter a senhora aqui, professora. Vamos tratar de um tema muito bacana, diversidade geracional. 4 gerações, um ambiente de trabalho e muitas possibilidades. Perfeito, Paulo. E eu quero agradecer a você pelo convite, parabenizar o Neuro por essa proposta tão inovadora e importante como esse bate-papo de vários temas que são importantes para nós aqui na comunidade acadêmica, para a sociedade como um todo. É isso aí. Quando a gente fala, né, eu vou começar perguntando. A gente fala nas gerações, né? E a gente lida com empresas, órgãos. Quais gerações hoje convivem nas empresas e quais são as principais características dessas gerações? Pela primeira vez na vida, as empresas estão com 4 gerações diferentes. Nós temos Baby Boomers, geração X, Y e Z. Cada uma com um pensamento diferente, cada um com um olhar diferente, com formas de se comunicar diferente e não tem como tratar igual pessoas tão diferentes. Então, é essa a realidade das empresas. E as características, quando eu penso nos Baby Boomers, são aquelas pessoas que vieram, têm uma história de vida e que na empresa foram mais rígidas, muito mais voltadas para as empresas. Eu quero te dar um exemplo. Meu pai, ele teve um único emprego. Então, existe uma lealdade dessa geração. E essa geração é aquela geração, hoje seria a geração mais antiga dentro É a mais das empresas. antiga. Ali na faixa etária, ali, acima dos 60 anos. 46 até 64. 46 a 64. Isso. Pessoal que nasceu nessa época aí. Alguns já estão aposentados, com certeza. Nasceu de 46 a 64. 64. Eu achei que era de 46 a 64 Nasceu anos. de 46 a 64. Alguns já estão aposentados, com certeza. Mas muitos ainda trabalham, seja em cargos de diretoria, ou seja, está no mercado de trabalho ainda, né? E eles têm esse que a senhora colocou, tem essa característica da lealdade, né? O primeiro emprego, o único emprego. E orgulho com isso, e orgulho disso. Né? Orgulho da empresa, orgulho de não sair trabalhando em várias empresas, né? Então, ele faz um legado naquela empresa, tem uma história naquela empresa. São pessoas que olham para a hierarquia de uma forma muito mais rígida, tem a formalidade na comunicação. Então, são características inerentes a essa geração. E aí a gente vem para a nossa geração, né, Paulo? Quem nasceu ali de 65 até 80, que aí é a geração X, é aquela geração que conviveu, por exemplo, tem um histórico também importante, inclusive em casa, conviveu ali com 3, 4, 5 irmãos. Assim. Eu 4 irmãos. Não é isso? Eu também. Né? Então, a escassez não tinha aquela individualidade, não tinha que dividir. A coisa era muito bem dividida. Eu nunca tive um quarto só. Nem eu. E aí, pegando a sua fala, o que a nossa geração pensou? Eu vou estudar muito. Eu vou trabalhar muito. Porque eu quero meu quarto. Exatamente. Né? Eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu apartamento, eu quero ter o meu carro e mais. Eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Então, é muita nossa geração. Então, é uma geração muito trabalhadora, que estuda bastante, que tem muito conhecimento, tem experiência importante e que está no mercado de trabalho atualmente. Nós somos a geração ali que se adaptou às mudanças tecnológicas. Na nossa época, logo no início, não tinha internet. Exatamente. Disponível, não. Não tinha nem computador. Não tinha nem computador. Eu fiz curso de datilografia. Não é verdade? Eu não fiz porque eu não sou tão velha quanto você. Brincadeira. A gente está ali, ó. Mas a verdade é que nós fomos nos adaptando, saindo do analógico para o digital. Sim. E foi uma mudança importante. A partir desse marco, a coisa caminhou muito rápido. As informações vinham muito mais rapidamente. E-mail, né? A própria internet, o jornal deixou de ser físico e passou a ser digital. Então, a gente tinha mais acesso às informações que os nossos pais tiveram. Então, isso também provocou uma mudança importante na nossa forma de agir, de se comunicar e de falar também. Aí veio a geração Y, né? Essa galera ali que de 81 até 96 vem com um olhar da seguinte forma: olha, se a geração X queria ter
eu quero ter, mas só que eu quero ter experiências, não necessariamente bens. Então já vem com um olhar um pouquinho diferente. Quer um ambiente de trabalho mais flexível, é conectado com mudanças ambientais e tem um cuidado com o meio ambiente. É aquela geração que quer muito mais equilíbrio entre trabalho, saúde física e lazer e qualidade de vida, né? Então vem aí com essa pegada bem diferente da nossa. Eu acho que a gente está aprendendo bastante. A gente aprendeu e está aprendendo ainda mais com a geração Y. Eu posso dizer que eu pego algumas características da geração Y. Não tem acho que é dúvida importante. disso. Muito importante, né? E aí vem a geração Z, a geração que nasceu na era digital. Imersa na era digital. Né? É uma geração que quer tudo muito rápido, tem uma forma de comunicação muito mais rápida que a nossa, não gosta de atender telefone, diferente de nós. Acho que até hoje a gente também já perdeu um pouco aí. Eu não gosto. Também não gostamos. Acho que dessa aí eu peguei essa característica. Né? Então é isso. Ela tem um olhar, quando ela vai para a empresa, ela quer ascender muito mais rápido. Então, assim, são características que cada uma das gerações tem, e o grande desafio e oportunidade é justamente potencializar aquilo que tem de melhor em cada geração e fazer um grande time, considerando de forma muito respeitosa as diferenças que cada geração apresenta. E isso é interessante, principalmente porque nós estamos dentro de um ambiente acadêmico, um ambiente formativo, e é impossível nós não pensarmos no papel do recém-formado quando, ao ingressar nesse mercado de trabalho, nós não só da geração Y, por exemplo, mas nós colocamos pessoas no mercado de trabalho em todas as gerações. Sim. Eu já tive alunos, você foi falando, eu fui pensando que eu tive alunos aqui no Unieuro de todas as gerações. Sim, e qual é o papel desse recém-formado e dentro desse processo aí de oportunidades, vamos colocar assim, sem que interfira na própria autenticidade ali de uma ou outra geração? Bem, eu acredito que o papel é fundamental. A gente às vezes eu converso com alguns empresários, converso com alguns líderes nas empresas, e a gente foca muito da empresa para a pessoa que está entrando. Mas esse olhar de quem está se formando para entrar num ambiente multigeracional, a oportunidade é fantástica. Por quê? Ele pode contribuir efetivamente com mudanças importantes ali naquele contexto organizacional. Veja, quando vem um recém-formado para o ambiente de trabalho, surgem muitas dúvidas, né? Mas, principalmente, uma das formas de contribuir nesse processo evolutivo, ele não vai voltar para o analógico, nós não vamos voltar a fazer como fazíamos antes, é justamente trazer essas mudanças de uma forma com empatia, com conhecimento geracional. E o que é isso? É saber um pouquinho de cada geração, o que cada geração contribuiu, como ela foi formada. Então, o conhecimento certamente vai dar ali vai alavancar esse novo profissional que está entrando nesse mercado de trabalho tão diverso, vai alavancar ali a sua forma de agir naquele meio, né? Imagina você que esse recém-formado, ele vai com muito gás, ele vai com muita vontade de dar o seu melhor. Pelo menos isso é o que se espera, né? Que a gente esteja realmente formando pessoas com esse olhar. Nós, como professores, não é isso? Desejamos isso. Não é? Então ele chega querendo já entregar. Beleza, isso é fantástico. Mas a empatia, que aí vai de geração a geração, é algo que precisa ser trabalhado. Então, tem essa empatia com as pessoas que já estão lá. Todos têm história. E essas histórias, elas podem realmente fazer uma diferença na vida desses jovens profissionais. Então, escuta atenta, empatia, um pouquinho de paciência, faz toda a diferença. E quando a gente fala de competências, né? E a gente pensando em competências e equipes multigeracionais. Existem competências que fazem a diferença em uma equipe? Se tem uma equipe multigeracional, isso aí, a gente pode falar nisso? Sim, sem dúvida. Eu penso que uma das principais competências é comunicação adaptativa.
Olha, a forma que os baby boomers se comunicam e como eles preferem, porque todos vão ter preferências, é diferente da forma de comunicação da geração Z. E qual é o problema com relação a isso? Agora, a geração Z, a geração Y, precisa saber que, às vezes, ele vai ter um líder que é baby boomer e não é tão aberto assim a mudanças. Isso acontece. Então, como que ele vai mostrar a potencialidade dele? Sabendo se comunicar. E fazendo com que a pessoa compreenda aquilo que ele está falando. Então, é preciso ter essa flexibilidade até na forma de se comunicar. Aí, falando em flexibilidade, é importante também ter a flexibilidade na hora de se relacionar, de apresentar um projeto, de se envolver no projeto, né? Eu acho que a construção dos projetos é que transforma uma proposta em algo muito rico. Porque eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas, a geração Z não tem todas as respostas. Elas podem ser formadas com a experiência de cada pessoa, de cada geração. Então, ter essa flexibilidade, ter escuta atenta, ter essa forma de se comunicar mais adaptável. Quem é a pessoa? Com quem que eu estou falando? Qual é a geração? Como ele consegue compreender? Eu acho que é até uma forma de ser sensível, né? E contribuir de forma muito produtiva com o meio de trabalho. E a gente pensa também em equilíbrio, né? Sim. E há necessidade de equilíbrio entre... A gente vê um jovem, por exemplo, ele tem aquela necessidade de ser protagonista. Sim. E você vê essa necessidade desse protagonismo e o respeito à experiência dos mais velhos. Então isso é importante, você vê isso como um fator importante a ser fomentado dentro dessas equipes, você ter esse equilíbrio ali entre a necessidade ali do protagonismo e o respeito à experiência. Né? Claro, eu acho que essa troca, quando a gente olha para as potencialidades e não para o que falta nas gerações, vai fazer toda a diferença nas empresas. Veja, e na vida, não só nas empresas, hospitais, qualquer que seja a atividade econômica, vai fazer serviço público, vai fazer toda a diferença. Por quê? Por um lado, eu tenho pessoas com muita experiência e que já passou por situações que a geração Z e Y ainda não passaram, por exemplo. Né? Eu tenho pessoas que têm resiliência, que têm uma certa maturidade, e pode contribuir com o processo de desenvolvimento das novas gerações. Por outro lado, eu tenho a geração Z, altamente conectada, que quer mostrar o seu serviço sem perder ali a sua autenticidade. Isso é fantástico. Você pode sim até propor para esses grupos, até para o teu chefe, viu, geração Z? Pode propor ali uma mentoria. Por que não? Por que a geração Z não pode mostrar, por exemplo, para gerações mais velhas como entrar nesse mundo digital? Certamente eles têm muito mais facilidades que nós. A gente está aprendendo e isso é muito bacana, é uma troca fantástica, isso é rico. Então, quando eu vejo a geração Z altamente conectada e querendo fazer, ser protagonista nesse processo de transformação nas empresas, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Então, ele vem com essa transformação, com esse vigor, com esse gás, e vem a geração X, Y também dizendo, olha, isso é muito bacana, essa ideia é muito legal, vamos ajustar aqui no projeto? Vamos, porque tem passos. Existe um passo a passo que precisa ser alcançado. E por que isso é importante? Porque para evitar frustrações desnecessárias e até parar no tempo. Porque, às vezes, algumas gerações, quando escutam o primeiro não, se desmotivam. Travam ali, exatamente. Para. Então, e aí vem uma outra questão, que a gente vai falar um pouco mais depois, que é a inteligência emocional. Essa é uma habilidade importantíssima que não só a geração Z, mas todos nós precisamos cada vez mais buscar. Então, qual é o nosso comportamento diante de uma frustração, por exemplo? Diante de um não? Nós teremos vários. Na vida real, nas empresas, existem sim vários nãos. Então, a ideia é olhar para aquilo ali de uma forma diferente, ao invés de se retrair e dizer, peraí, ok, esse não, tudo bem, recebi agora, mas eu posso
mudar no próximo projeto? O que eu preciso melhorar? E aí troca uma ideia, troca uma experiência com um colega 40 mais, 50 mais, e isso vai ser muito bacana. E é interessante a gente avaliando, inclusive, o nosso programa aqui. Né? Nós estamos falando, obviamente, para todo o público que for nos assistir, mas também, e de uma forma especial, estamos falando para os nossos alunos. Né? E é importante a gente tocar nisso e até trazer esclarecimentos, conhecimentos, informações que vão fazer a diferença na vida profissional dele. Né? E assim, falando para esse nosso aluno, seja ele de qual geração for, né? Porque como nós falamos há pouco, eu já tive, você já teve alunos de várias gerações. O que é hoje no mercado ser um profissional adaptável? Porque eu posso ter um profissional de qualquer geração sendo formado agora e vai adentrar o mercado de trabalho e, por tudo que a gente está conversando aqui, há essa necessidade de uma adaptação, de ter um pensamento crítico. Então, o que é isso hoje? O mercado enxerga isso como o quê? Um profissional adaptável. Adaptável e com pensamento crítico, analítico. Isso é uma necessidade no mercado de trabalho. A dinâmica do mercado é muito rápida. As coisas mudam muito rapidamente. E não só internamente nas empresas. As empresas também estão sujeitas a mudanças externas. A gente está vendo aí várias questões mundiais, guerra, tarifaço e por aí vai. Então, como se adaptar a essas novas realidades? Isso tem que acontecer de uma forma muito rápida. Então, o profissional, ele tem que observar as situações que estão acontecendo naquele momento. Às vezes foi feito um planejamento, do nada surge uma novidade, surge uma situação totalmente adversa. Um exemplo disso, pandemia, né? Ora, que época mais complexa para se adaptar. A gente teve que adaptar totalmente a nossa forma de enxergar as coisas, de conviver com as pessoas, a forma de usar viver ferramentas, a forma de viver. Então, assim, dei um exemplo prático aí da pandemia, mas todos os dias a gente precisa buscar essa flexibilidade e se adaptar. Bem, e aí vem uma questão da análise crítica, do olhar mais aprofundado. Obviamente que a gente está com uma ferramenta fantástica, impossível e já é passivo. Inteligência artificial é uma ferramenta fantástica e precisa ser usada. Isso é um fato. Só que a inteligência artificial, a gente tem estudado aqui também, né? A gente está se capacitando aí nessa ferramenta, a gente já está usando essa ferramenta, aprendendo a usar, né? Nós temos, inclusive, episódios do nosso podcast dedicados à inteligência artificial. Maravilha. Essa semana nós tivemos, só fazendo um adendo, nós tivemos no nosso Conecta Inverno uma temática falando só sobre inteligência artificial para negócios, né? Legal. Então, assim, é uma coisa muito rápida, a inteligência artificial cada vez mais melhorando, né, com novas versões cada vez mais poderosas, mas a gente sabe que a inteligência artificial ela é envolvente. Ela vai te dar um texto que te agrada, né, e nem sempre ele é verdadeiro. Então, o olhar crítico, esse profissional ele tem que vir com esse olhar crítico. Usar a inteligência artificial, não tenha dúvida, mas verificar se de fato aquilo que está sendo apresentado pela IA procede, se vem de fontes seguras, se é verdadeiro. Então, e não simplesmente pegar aquilo ali que a Gemini falou, o ChatGPT falou e dizer, isso aqui é verdade. Não é bem assim. Então, as empresas precisam de profissionais que tenham esse olhar mais aprofundado, uma análise crítica, mas com fundamento, né? Não só criticar por criticar. Sim, com certeza. Assim, a gente pensando nisso, é possível construir uma cultura de respeito geracional ali desde o início, desde o primeiro dia, como a gente está falando, como falamos na pergunta anterior, né? Para as pessoas que vão entrar no mercado, como construir essa cultura de respeito multigeracional desde ali do primeiro dia de trabalho? Olha, acredito que tem várias formas de você contribuir para essa melhoria e esse clima organizacional saudável, considerando as várias gerações. Bem, em primeiro lugar, chegar com vontade de aprender.
Isso é muito importante, né? Essa vontade de aprender, eu acho que ela passa de geração em geração. No momento que você diz assim, eu sei de tudo, eu sou fera, não preciso aprender mais nada, eu acho que tem muita coisa errada aí. Então, vir com essa vontade de aprender e também com essa vontade de trocar informações, né? De forma muito respeitosa com aquele time que já está na empresa e que tem o histórico daquela empresa, que tem histórico de vida profissional, que também pode contribuir de forma muito efetiva no desenvolvimento desse profissional que está saindo daqui, da faculdade, da universidade e indo para o mercado de trabalho. E o estudante ele já pode se preparar, inclusive desde já para isso, né? Com certeza, com certeza. A troca de experiências com o próprio professor. Estágio, no próprio estágio, né? O estágio supervisionado, as clínicas que nós temos aqui, os projetos integradores, o serviço que é oferecido para a comunidade externa. Então, isso tudo faz parte desse desenvolvimento de habilidades e competências que o nosso estudante tem aqui. E isso é fantástico. E uma coisa muito interessante também, aí eu gostaria de falar para o pessoal das novas gerações, geração Z, geração Y, principalmente geração Z. Tem uma habilidade que quero te convidar para você conhecer um pouquinho, que é mediação e solução de conflitos. Isso é muito importante. Inclusive, isso é imprescindível para quem é gestor, para quem é líder. Fazer a mediação e solucionar conflitos ali com tantas cabeças diferentes, com gerações tão diferentes. Lê um pouco sobre isso, estuda um pouco sobre isso, porque ainda que você não tenha a pretensão de ser líder, mas você tem que ter ferramentas de liderança para se posicionar na equipe. Até para saber ser liderado. Então, assim, feedback, saber dar o feedback. Porque saber ser liderado é uma arte também. É uma arte, com certeza. E veja, saber ser liderado é uma forma, ele pode olhar da seguinte forma, eu posso colaborar com essa liderança. Então, a colaboração, ela faz toda a diferença. É parar de olhar só para você, com as suas habilidades e competências que são maravilhosas, mas olhar para o todo e dizer, ok, time, como que todo mundo aqui pode te ajudar? Como é que todo mundo aqui pode crescer? Né? Não é fácil, as empresas estão com grandes desafios. Para trazer um dado para vocês, tem um índice de rotatividade, isso é um dado do Ministério do Trabalho. O Brasil está na ponta de rotatividade, em torno de 52%. Isso é muito alto. As empresas, nós aqui na universidade, os próprios profissionais e futuros profissionais precisam avaliar isso com muito cuidado. Por quê? Porque o Brasil perde competitividade quando eu elevo o meu custo de rotatividade. Então, eu tenho ali profissionais que estão na empresa fazendo recursos humanos, departamento pessoal, num nível muito operacional. Admite, demite, olha só que loucura. E o custo disso? É surreal, é muito grande. Então, como todos nós, enquanto sociedade, enquanto universidade, empresas, a gente pode pensar em soluções. E aí a gente convida a geração Z para compreender que também tem essas diferenças e que de forma muito produtiva, de forma muito empática, pode contribuir para diminuir, de mitigar esses conflitos geracionais. Isso, eu acho importante a gente, dentro desse ponto que a senhora colocou, né? Hoje a gente tem esse problema da rotatividade. E dentro de uma equipe, vou colocar assim, uma equipe multigeracional, onde que você pode buscar? Eu estou fazendo em tom de pergunta, mas foi uma reflexão que eu fiz aqui, né? Um profissional ali da geração X, Y, enfim, que tem normalmente essa característica mais de rotatividade, onde que ele pode aprender que a não rotatividade também é importante? Com os baby boomers. Não é isso? Isso é uma forma até de entender que existe essa possibilidade também. E aí a gente vê um exemplo de importância dessa troca de experiência, de forma de viver. Isso é bacana. Exato. Para crescer, para ascender, existe um passo a passo. Não tem como você já chegar e já crescer no local. Tem um passo a passo. E aí entra outra questão também, Paulo, importante,
que é a autorresponsabilidade. A pessoa compreender que ela precisa se autodesenvolver, que ela precisa ser autorresponsável e que isso não é só a empresa, por um lado, é uma via de mão dupla. A empresa tem que ter a consciência que precisa trabalhar de forma diferente nessas muitas gerações. Por outro lado, as gerações precisam entender onde é que não está legal, aprender umas com as outras e aí conseguir nesse ambiente tão diverso, oportunidades muito grandes para entregar resultados surpreendentes. Fantástico. Olha, dá vontade de ficar conversando aqui por horas sobre isso. Eu gostaria de agradecer a sua presença. E foi muito bom. O tempo passou, nem percebi, porque foi tão bacana a conversa. Agradeço a sua participação e vamos fazer um próximo. Isso aí, show de bola. Eu quero agradecer a equipe que está aqui nos apoiando. Agradecer, Paulo, pela sua condução aí. E parabéns, sucesso Neuro. Vamos que vamos. Sucesso a todos os nossos alunos. Esse é o NeuroCast. O que está em pauta está aqui. Convido você a assistir o nosso próximo episódio.